153. Regressor Instruction. Capítulo 799. O último. 32. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Aquele desgraçado. Que diabo? Eu sei que é difícil responder imediatamente. Você provavelmente precisa de um tempo para pensar. Se tiver alguma dúvida, gostaria que nos contatasse a qualquer momento. Só quero que saiba que estou pronto a qualquer momento, espadachim do pôr do sol. O quê? Que diabos? Foi só por um momento, mas ele tinha uma expressão estranha. Achei que você tivesse tido um colapso mental. De repente, pensei na possibilidade de ele ser uma semente plantada por Lei Ji. Claro, era uma hipótese absurda, mas a reação dele foi bizarra o suficiente para que eu tivesse que pensar seriamente sobre isso. Fiquei me perguntando se ela teria algum motivo para chamar atenção só para lançar o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Você está mirando em outra coisa? Ou está recebendo ordens? A República e a União protegiam o vilão Song, mas não estava sem riscos. Se expor e se mover significava que ele tinha que considerar que sempre poderia enfrentar uma penalidade. Ele pode estar pensando em transformar o herói do continente em um inimigo. Também havia a possibilidade de morrer dormindo. Isso não me fez sentir que havia alguém por trás dele. Não havia a garantia de que Lúcifer não estaria lá, mas pelo menos eu não tinha evidências de demônios ou outros envolvidos com ele. Embora sua intenção de substituir Lei Keong pudesse parecer seu propósito, ele não tinha motivo para isso, a menos que o poder fosse o que ele buscava. Meus pensamentos ficaram complicados quando vi nossos caras chorando alto daquele jeito. Kim Sung também olhava para o lugar de onde saiu como se sentisse o mesmo. Porra, vamos desistir. Na verdade, nem preciso ficar curioso. Não importava o que Kim Sung pensasse, se ele realmente era a favor do continente ou não, não tinha nada a ver comigo. Na verdade, mesmo que aquele desgraçado fosse a última esperança do continente, minha posição permaneceu inalterada. Era um fato inegável que Song Vilain claramente ultrapassou os limites. Kim Sung caminhava devagar. Ele cerrou os punhos como se tivesse decidido, e eu nem queria olhar para o rosto dele ao pensar que ele poderia me trair. Claro, eu sabia que ele não faria isso por causa do atributo dele. Não sabemos o que pode acontecer. Eu não poderia dedicar muito a alguém. Eu sempre tinha que pensar no pior e agir. Se Kim Sung se livrasse de mim, porra, o que eu faria? O que eu faço? Eu vou morrer. Foi então que uma voz veio de trás. Isso é divertido. Quanto tempo, Belial? E aí, como está? Aquele é humano. Parece que alguém que parece bem utilizável apareceu. Utilizável, minha bunda. Você deve ter se enganado. Ele pode ser útil em algum lugar. Ele tinha que ser descartado, de qualquer forma. Honestamente, eu não tinha certeza se o vilão Song cometeu um erro grande o suficiente para enfrentar um fim miserável, mas eu não estava em posição de julgar isso desde o começo. Embora meu humor continuasse oscilando por causa da autolavagem cerebral, honestamente, eu era um pouco grato ao vilão da canção. Era apenas mais uma oportunidade para pensar em Lei Keong mais uma vez. Desde que pisou no continente, Lei Keong nunca cedeu. Se alguém tocasse em algo que fosse meu, droga, tinha que morrer. Achei razoável deixar isso para Ji, mas, honestamente, odiei esperar. Eu não sabia como ela agiria desde o começo. Tive que lidar com aqueles que colocavam as mãos nos morangos por cima do chantilly que eu tinha cuspido para salvá-los. Na verdade, parecia que minha cabeça tinha esfriado. Belial parecia entender o essencial do que eu estava pensando. Considerando que ele parecia estar se divertindo, parecia que não veio só para me provocar. Você não está curioso? Do que você está falando? Você não está curioso sobre esse homem? Não estou tão curioso assim. Sim, isso seria natural. Independentemente do tipo de pessoa que ele seja, isso não vai mudar o fato de que ele te deixou com raiva. Você vai perceber eventualmente. Mesmo que o sistema esteja bloqueando, isso não significa que não haja. No fim, cumpriremos nosso propósito. O que estou falando é de como se livrar daquele mortal humilde. Também somos influenciados pelo sistema. É um pouco diferente, mas para sua conveniência, pense nisso como o sistema autenticando o contrato. Apenas demônios contraídos ou invocados podem influenciar esse mundo, mas há casos em que humanos que viveram sob ira de demônios ou deuses ficam miseráveis. Trouxe algo interessante, mas não sei se vai ajudar. Provavelmente vai me divertir de qualquer jeito,
Então você pode pensar nisso como suborno. Eu estava ficando entediada, então isso é bom. O rosto dele parecia estar se divertindo muito, e eu não sabia por quê, mas comecei a sorrir. Obrigado, Belial. Não é algo que eu te dei para ser apreciado. O que Belial tirou foi uma pequena bolinha. Enquanto eu olhava, fingindo não estar interessado, Song Soo Kyung encontrou meu olhar. Eu não sabia quando era a cena, mas não era o presente. Ele parecia diferente. No momento, ele usava um uniforme arrumado, mas no mármore, parecia esfarrapado. O cenário também era diferente. Ele não estava na União do Reino onde estava. Ele estava em Lindell. Entendi rapidamente o que estava vendo. É o passado. Pode ser a memória de Song Soo Kyung. No entanto, como ele conseguiu isso? Nosso diretor Bell era tão competente. Depois de vislumbrar o rosto de Belial, comecei a voltar meu olhar para a pequena conta. Eu não sabia exatamente quando aconteceu, mas era entediante. Era um vídeo normal em que ele ia caçar com seus colegas na época. Olhei para a conta em silêncio, me perguntando se conseguiria identificar seu ponto fraco, mas não consegui ver nenhum. Embora houvesse uma conversa geral indo e voltando. Não era impressionante. Pareciam aventureiros novatos típicos. É algo que você precisa fazer para sobreviver. Você tem que ter coragem. Eu sei. Você pensa demais. Decida com facilidade, Soo Kyung. Você ouviu falar da Guilda Azul? Kim Sung, Lee Ki-leong, Jung Ga-yan. Eles não vêm aqui há muito tempo, mas a imprensa continua falando deles. Eles são o centro de Lindell. Pense nisso como uma oportunidade. Derrote monstros e consiga o equipamento certo para ficar mais forte. Esse é o básico. Não há garantia de que não seremos como eles. Podemos nos tornar tão poderosos quanto. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado. Não pense mais que Deus vai nos salvar. Não estamos mais na Terra. Existem deuses de verdade aqui, não um falso, mas eles nos abandonaram. Eu sei. Vamos. Entendi. Foi aí que o cenário mudou. Ele estava sendo perseguido. Suspiro. Suspirar. Suspiro. Soo Kyung, fuja. Suspiro. Suspiro. Um monstro enorme corria em sua direção. Parecia uma daquelas cenas comuns em que um aventureiro que foi caçar sofre um acidente. A maior parte do grupo já havia sido morta. Não era comum ser perseguido por um aventureiro avançado ou por um monstro que não se conseguia lidar no meio da floresta. A fera estava atrás dele, correndo pela floresta. As calças dele estavam molhadas, e o jeito que ele fugia jogando fora o equipamento me deixou de bom humor. Sua expressão continha apenas o desejo de sobreviver. Ah! Droga! Min Sheol. Me ajude. E me ajude. Um deles foi pego, e seu corpo foi partido ao meio no ar. Sem tempo para olhar para trás, ele estava apavorado. Suspiro. Suspiro. Ele parecia tão diferente de si mesmo. Francamente, ele parecia ser apenas um idiota assustado. Também parecia que ele tinha perdido a razão. Na verdade, quem poderia manter a razão em uma situação dessas? Os corpos de seus colegas estavam espalhados por toda a vegetação, e o som dos gritos continuava a ecoar. Houve muitas salvaguardas recentemente, mas a maioria dos clãs normais de pequenas guildas provavelmente passou por algo semelhante. Ah! Vai! Seja forte. Acabe com isso. Naquele momento, o braço do monstro finalmente o alcançou. Nada. O corpo do monstro gigante foi despedaçado com aquele som. Alguém entrou nos meus olhos entre o cadáver perfeitamente dividido. Achei que sabia por que Belial trouxe isso. Foi Kim Sung quem o salvou. Ele não tinha emoções. Ele apenas se virou silenciosamente, sem nem olhar para ele. Eu podia ver Song Soo Kyung abrindo os olhos devagar, tremendo, sem saber o que aconteceu. Ele era tão legal. Realmente. Yoon Sung era legal. Eu admiti isso. Ele conheceu Kim Sung antes de deixar Lindell. Eu podia ver os membros do grupo cuidando de Song Soo Kyung enquanto ele olhava sem expressão para o lugar para onde Kim Sung estava indo. Eu sobrevivi. Droga. Eu sobrevivi. Soo Kyung. Você está bem? Quem foi aquele agora há pouco? Era isso. O mestre da Guilda Azul. Por que o mestre da Guilda Azul? Ficar aqui. Não deveríamos agradecer? Mestre da Guilda Azul. Kim Sung. Os olhos de Sung ficaram maiores. Sempre que Kim Sung, que se movia devagar, balançava sua espada, mais monstros eram partidos ao meio. Eles não podiam gritar. Tudo o que podiam fazer era cair impotentes diante de sua força.
Seu rosto se encheu de empolgação num instante. Achei que conseguia ver qual era a expressão estranha que eu tinha visto antes. Logo, não tive escolha a não ser cair na risada com as palavras que ele murmurou. Messias. E essa pessoa é o Messias. PFFF. PFFF. Ele era o quê? Sim, eu sabia. Havia algo estranho nele. Eu continuei rindo não porque ele chamou Kim Il-sung de Messias. Foi porque tive uma ideia muito boa. Belial também estava sorrindo lentamente. Talvez ele achasse que eu tinha encontrado a resposta. Eu também quero ouvir. Não havia necessidade de esconder. Eu precisava da ajuda do Belial mesmo. Aquele desgraçado. PFFF. Puei. Aquele desgraçado. Vou fazê-lo assinar um contrato com um demônio. Ah. Vou fazer ele assinar um contrato com um demônio. PFFF. Puei. Ah. Você é uma alma nojenta, afinal. Ah. Vou fazer ele assinar um contrato com um demônio. Benignore, que chegou atrasado, leu a cena e riu conosco. Ela parecia não saber o que estava acontecendo, mas parecia estar se divertindo. Hã? Hã? Puei. PFFF. L. PFFF. Ei. Regressor Instruction capítulo 800, o último, 33. Eu não conseguiria definir o vilão da canção, mas provavelmente poderia chamá-la de crente na luz do pôr do sol se fosse preciso. Chegou ao ponto em que suas ações eram até certo ponto convincentes. Também era compreensível que o cara que morava em silêncio tenha começado a se mexer. Se ele pensava em Kim Il-sung como um Messias e Deus, seus motivos não eram óbvios. Ele provavelmente julgou que não estava completo no momento. Ele pode estar pensando que estava apenas pela metade. Kim Il-sung, que mostrava uma aparência digna, sempre dominante e dominante, pode ter parecido estar abalado após a morte de Lee Ki-long. Sung pode ter julgado que ele poderia preencher o que Sung não tinha, ou provavelmente julgou que poderia completá-lo. Não consegui tirar os pensamentos dele, mas muitas partes se encaixam nesse contexto. Song Villain não parecia confiante na tela, e não parecia ter se adaptado bem ao continente. Claro, muitas coisas teriam acontecido nesses momentos, mas eu achava que só Kim Il-sung o fez decidir se mudar. Você sabe quem fez Deus nele? Eu criei o regressor do começo ao fim. Você sabe quem completou Kim Il-sung? O fato de o cara que apareceu do nada ter imbuído impurezas no que conquistei me deixou irritado. No entanto, tive que admitir que parte da minha ansiedade desapareceu. Talvez fosse porque, como Benignore disse, eu percebi a diferença entre ele e eu. Ao contrário do que eu pensava sobre ele se tornar um grande problema, ele na verdade não era um grande problema. Eu não estava me superestimando, mas comparar meus óculos com ele me fez sentir pena de mim mesma. Sou mais competente. No entanto, em um confronto assim, quem não tem nada sempre vence. Eu não era um exemplo apropriado, mas em dramas matinais, quem começava do zero sempre ganhava. Aquele que apenas vivia firme e não tinha habilidade sempre saía vitorioso. Mas isso era só em dramas matinais. Enquanto eu acariciava as três cores, elas começaram a andar como se estivessem de bom humor. Ao mesmo tempo, observei Song Soo-kyung por um lado do telescópio. Parecia que ele tinha ficado extremamente ocupado, aparentemente firme à sua maneira. Uma batalha contra seres mortos-vivos está acontecendo nas planícies do país de Gales. Não sabemos o número exato. Enviaremos tropas de apoio. Precisamos da ajuda do Jungayan. Além de demorar demais, problemas também surgiram em algumas das cidades reduta, impedindo a movimentação das tropas. Acho que você deveria pelo menos enviar os grifos como apoio. O paradeiro de Jungayan é desconhecido no momento. Nosso Ayan estava ocupado. Você ainda não encontrou a causa. Parece que os não-mortos estão crescendo rapidamente no local onde a peste começou. A supressão inicial ainda é possível, mas eles não são afetados pelo poder divino. Bom trabalho, Ji. Evacuem os cidadãos de bloqueio em área. Sim. Faremos como você disse. Os gêmeos da brigada apareceram atrás do cara que entregou o relatório. O vilão Song não conseguiria vê-los, mas eu poderia por causa do telescópio. Ele está morto. Não. Ele é um mago, né? Sim. O nível dele. Grau heróico. Vamos arrastá-lo. Nia vai gostar. Ela vai. Esses eram nossos fiéis gêmeos. Por algum motivo, achei que teria gostado deles na primeira rodada. Seria quase como uma família de heróis mascarados.
Achei que teria defendido eles se o assassino psicopata os tivesse intimidado, dizendo para ele não mexer com os gêmeos. Talvez fosse o contrário. Ao ver o vilão Song segurando sua cabeça, parecia que as coisas não estavam indo como ele esperava. Por que você está fazendo isso já? Acho que nem começou ainda. Não era para repreendê-lo e repreendê-lo por sua incompetência. Na verdade, ainda nem tinha começado. Havia problemas em algumas pequenas cidades, nas planícies pequenas. Tais assuntos não teriam sido necessários ser reportados, a menos que fossem situações especiais, como quando Iberia foi desmembrada. Alguma masmorra próxima pode ter causado um problema. Talvez um novo tenha acabado de aparecer, ou talvez um monstro-chefe. Era um problema que precisava ser resolvido por aventureiros nas proximidades. Isso era comum em áreas não estáveis. Um pequeno problema era que esses fenômenos estavam acontecendo por toda a região. Para Song Soo-kyung, do orgulhoso novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, era uma situação que não podia ser ignorada. Mas é constrangedor gerenciar heróis em grupo. Eles não podiam usar uma marreta para matar uma mosca. Vendo que Ji estava se beneficiando da velocidade dos acontecimentos, parecia que nem eu, que tinha o telescópio, conseguiria impedir que a água vazasse por toda parte. Você sabe o quão forte a Ji é? Era constrangedor dizer que foi um grande golpe, mas parecia claro que ele estava sob estresse. Ela estava longe, e embora não parecesse que ela pretendia essa situação, ela estava me ajudando. Era fácil ser persuadido quando eles eram mentalmente encurralados. Quanto mais ativa ela era, mais fácil ficava para mim agir. Por favor, entre em contato com a República e diga para cuidarem do problema. Envie uma mensagem ao novo Comitê de Proteção e Gestão para que também envie uma equipe de investigação. Em vez de um sacerdote, uma equipe de investigação composta por alquimistas e bruxos. E coletar informações de aventureiros locais. Suspirar. Por favor, forneça o relatório de investigação relevante o mais rápido possível. Como foi a conversa com o espadachim do poente? Não foi ruim. Acho que o clima estava bem bom. Também trocamos mensagens ontem, e acho que ele provavelmente vai me procurar hoje. Ele precisa de reorganizações estruturais e condições, mas isso não vai mudar muito. Talvez a gente precise arrumar um assento para Kim Sung. Eu cuido disso. Acho melhor começar aos poucos. Sim. Concordo, assistente. Ainda não houve grandes resultados. Depois de olhar para o espelho da mão da deusa por um momento, vi ele movendo o dedo para o botão de chamada. Provavelmente estava frustrado. Mestre da Guilda Azul. Aqui é Song Soo-kyung do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Mestre da Guilda Azul. Deleguei toda a autoridade para a gerente Kim Yeon, então por favor, entre em contato com ela. Ah, sim. Desculpe se incomodei. Você não fez. Até logo. Parece que a Guilda Azul também está ocupada. Depois de fechar os olhos por um momento, pude vê-lo ligando para a gerente Kim Yeon. Embora ele estivesse trabalhando arduamente para encontrar um ponto de consenso enquanto eu notava, essas negociações terminadas com tal ligação eram impossíveis. O resultado foi fácil de prever. Eu estava preocupado que Kim Un-sung fosse imediatamente ao comitê, dizendo que faria o que quisesse, mas não podia ser burro. Ele julgou que era uma situação complicada de resolver e pediu ajuda a Kim Yeon, o que foi bom para a Guilda Azul. Ele solicitou a reestruturação do grupo de pessoal organizado em torno da República e da União do Reino e do sistema de gestão dos heróis para correções, e foi colocado em uma posição em que não podia fazer muito. Embora ainda participasse de disputas de opinião pública usando a imprensa, Kim Un-sung não era do tipo que se deixava enganar por ela. Um problema era que Kim Un-sung estava ambicioso. A conversa entre ele e Kim Yeong ainda estava na minha mente. Gostaria que você me contasse sobre a situação atual do continente. Por favor, explique passo a passo o que é o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental e exatamente em que estado Iberia está. Quando eu mandei ele trabalhar, porra, ele foi comprar sacolas, e agora que eu disse para ele não trabalhar, ele de repente quis assumir a responsabilidade. Ainda assim, não foi uma conversa ruim. Também, sobre a direção para onde nossa guilda e eu devemos seguir. Por favor, não pense na minha posição e me diga quais são suas opiniões. Neste momento, não há meios alternativos para o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Todos os grupos do continente os apoiam, considerando que as informações e infraestrutura que possuem nunca podem ser ignoradas. A Guilda Azul não pode lutar sozinha.
Então você está dizendo que é melhor eu aceitar a sugestão dele. Não. Isso é. Achei que talvez Kyong estivesse esperando por isso. Ele quer proteger este continente, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Mesmo quando ele voltar, quero que tudo fique intacto. Lembro dele olhando para a árvore do mundo em Iberia, sorrindo e dizendo que era enorme. Não consigo imaginar o quanto ele ficaria triste depois que tudo começou a acontecer. As lágrimas que escorrem da estátua provavelmente são, por causa disso, lágrimas por causa da Iberia arruinada e dos elfos feridos. Ele me disse que também acredita em mim porque espera resolver esse problema. O motivo pelo qual ele deu uma lança para Yajin também é, talvez, sim, porque ele não quer que eu carregue esse fardo sozinha. O jeito que ele riu, decepcionado como se só agora tivesse percebido, foi tão detestável que eu quis bater nele. Acho que ele queria dizer que está sempre conosco. Ele provavelmente sente duas coisas, ansiedade por eu desmaiar e o desejo de que eu resolvesse a situação atual. Como assim? Não é nada, gerente. Ao virar olhar, vi Kim Mi-yeon realizando uma reunião com a equipe da guilda. Eu não tinha certeza se ela achava que tinham encontrado um avanço, mas ela falava animadamente, e eu achava que sabia o que ela estava pensando. Ela pretendia promover o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, centrado em Kim Il-sung, em vez de ser liderado pela República e Aliança do Reino. Até eu teria pensado que era a melhor opção se fosse ela. O continente não podia ser mantido intacto sob a influência do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, então ela planejava dominar o grupo com Kim Il-sung. Era realista porque eu podia garantir a habilidade da Kim Mi-yeon. Por outro lado, o vilão Song estava sob estresse devido a vários problemas. Ele suspirou e foi até o campo de treinamento da Tactic Kim Il-sung e colocou o capacete, mas não havia como o treino funcionar direito. Ele não tinha essa habilidade desde o início, e não havia mudança de classe ou atributo que ele estivesse esperando. Mesmo enquanto cantava no chum, ele vomitava e se entregava à dor. Droga! Ele jogou o capacete com raiva e cuspiu palavras duras. Não tive escolha a não ser falar imediatamente. Pegue minha mão, mortal. Era uma rotina que eu nunca tinha perdido recentemente. Hein? Pegue minha mão, e você obterá o que deseja. Que é quem é? Quem é você? Você vai conseguir tudo o que quiser. Para ser preciso, era só um demônio que cavava dentro dele, dizendo o que eu dizia, mas era doce. Vou te conceder tudo o que desejar no mundo, seu mortal tolo e estúpido. Agora, pegue minha mão. Disse isso enquanto misturava um pouco de vibrato, e o vilão da canção olhou rapidamente ao redor. Regressor Instruction capítulo 801, o último, 34. Assistir ele suar me divertiu. Eu esperava que ele estivesse sob estresse, mas parecia que ele estava mais encurralado do que eu pensava. Quem é você? Era doce vê-lo olhar ao redor sem parar. Eu não pensei que ele pegaria a mão do demônio imediatamente, mas só de vê-lo confuso me fez rir. No entanto, a missão da luz para descartar o mal era, caramba, injetar endorfinas em mim constantemente. Estou no processo de executar a justiça. A luz nunca se moveu por emoções pessoais. Tudo era pelo continente. Eu sou o continente. Vendo que segurava o braço da cadeira, respirando de forma agitada e apertando a cabeça o tempo todo, parecia desconfiar se havia algum problema com sua mente. Talvez estivesse julgando a situação atual do seu próprio jeito e se perguntasse o que era aquela voz de agora ou por que aquilo aconteceu com ele. Principalmente, ele pode pensar que foi causado por fadiga acumulada. Song Soo-kyung estava exausta devido ao consumo excessivo de energia mental. Ele talvez estivesse pensando que era por isso que ouvia alucinações, especialmente porque houve muitos acidentes recentemente. Aqueles que assinavam contratos com demônios tendiam a começar de forma semelhante. Talvez Jinkin tenha pensado mesmo ao ouvir a voz de Belial. Naturalmente, era melhor se aproximar devagar e desgastar a mente dele, mas, honestamente, eu não queria fazer isso. Isso levaria muito tempo. Eu queria que ele assinasse rapidamente um contrato com um demônio. Depois de lavar o rosto com água fria, olhou no espelho e se perguntou o que via refletido no laboratório. Que? Isso é. Sem acreditar, havia dúvidas em sua expressão. Ele não era. Considerando as dicas que eu havia dado até agora, não havia como ele não saber o que o fenômeno anormal ocorrendo em seu corpo significava. Ela. Não pode ser. Como assim? É isso que é. É um pouco difícil no começo, mas você vai se acostumar com tudo. De maneira nenhuma.
As pessoas apareceram bem a tempo e abriram a porta. O surpreso Song Soo-kyung ficou desconfiado deles. Song Soo-kyung. Esperar. Espere um minuto. Parece que você não está em boa condição. Devo chamar um padre? Não. Estou bem. Eu sou. Achei que você estava treinando, mas... é melhor não exagerar hoje. Você não deveria fazer uma pausa? Quero ficar sozinha por um minuto. Desculpa. Quero todo mundo fora. Do jeito que respirava, não pareceria normal para ninguém, mas eles a sentiram mesmo assim. Não seria estranho se eles ficassem arrepiados ao ver algum cara ofegante em um espaço escuro. Eu estava preocupado que o vilão Song pudesse tentar descobrir o problema indo até a estátua no templo, mas, como esperado, o cara escolheu ficar calado. É óbvio. Não havia como ele pedir a outro deus para resolver o problema. Não era fácil para ele confessar que parecia ter um demônio em seu corpo, e mesmo que tivesse, não havia a garantia de que conseguiria expulsar o demônio. Na verdade, ele teria sorte de não ser provocado por isso. Mesmo que não fosse o caso, ele provavelmente achava que poderia resolver o problema sozinho. Afinal, ele acreditava na luz do pôr do sol. Ele saiu às pressas com as pernas trêmulas. Ouvi vozes chamando por ele enquanto ele começava a correr apressado. Ele não respondeu. Depois de entrar no quarto, trancou a porta imediatamente e bateu em uma grande estante. Uma porta para uma sala secreta se abriu. Ele desceu uma grande escada até ser recebido por uma pequena câmara de pedra e vários objetos iluminados por algumas velas. Seu psicopata. Porra, eu sabia. Aí, Deus. Ah, Messias. Uma grande estátua estava à sua frente. Parecia estranho, quase como se ele mesmo tivesse esculpido. Não, parecia ok à primeira vista, mas... Ansora. É definitivamente diferente. Achei que tinha acabado de testemunhar qual era a diferença entre pessoas comuns e artesãos. Embora eu pudesse ver Kim Il-sung no quadro geral, posso dizer que chamá-la de Kim Il-sung foi um insulto ao nosso regressor. Ele fez um ótimo trabalho com o corpo, mas o rosto não tinha nenhuma semelhança. Originalmente, uma estátua religiosa deveria conter sacralidade, mas não havia tal sentido emanando disso. Não há alma nisso. Falta esforço. Além disso, vários itens se destacaram. Um terço que aparentemente representava o deus do pôr do sol, uma bíblia que parecia ter sua história escrita e alguns objetos desconhecidos estavam consagrados como se fossem tesouros. Não conseguia entender do que se tratava aquilo. Ele gostaria de confiar a criação a um escultor conhecido, mas para quem poderia contar isso? Embora nosso adorável regressor tivesse asas e luz, a divindade que se elevava em sua direção não estava completamente presente. O deus do pôr do sol ainda não havia arrancado a pele do mundo mortal e não se divinizava como Jungayan. A divindade que a maioria das pessoas continentais enviou a Kim Il-sung estava longe de ser uma fé perfeita. E por isso Kim Il-sung não se qualificava. Imagem. Havia uma grande possibilidade de que o comportamento de Sung parecesse apenas louco para o público. Claro, pode ser visto de uma perspectiva diferente. Eles também poderiam pensar em uma direção para Song Soo-kyung estabelecer o mito da luz do pôr do sol e criar uma religião por conta própria. A maioria dos mitos e religiões começou assim. No entanto, não havia lugar para ele. É meu. Porra. Como disse antes, criei o deus do pôr do sol, e o completei. Criar uma igreja com luz do pôr do sol também era. Esse é meu trabalho, desgraçado. Eu tive que ser eu a fazer isso. Do começo ao fim, do primeiro ao 10, tudo teve que ser feito pelas minhas mãos. O que eu faço? Acho que eu realmente sou uma controladora. Oh, Messias. Não abandonei minha fé em você, nem caí nas tentações dos ímpios. Só saiba que minhas crenças não mudaram. Minha fé nunca vai mudar. Por mais tentadores que pessoas sujas sussurrem com vozes falsas, eu não vou atender aos seus chamados. Você acha? Como sempre, me dê força. Por favor, me dê força para superar essa voz falsa. Força, meu traseiro. Era engraçado vê-lo apenas murmurando para uma estátua que não tinha poder. Honestamente, ele só parecia um Song, de mãos entrelaçadas, levantou o corpo depois de um longo tempo, aparentemente um pouco aliviado, como se achasse que suas orações funcionaram, mas isso era mais um ato de conforto a si mesmo. O demônio, que havia penetrado seu ponto fraco, ainda estava preso em seu coração, e mesmo naquele momento, ele procurava uma chance de enfraquecê-lo. Na verdade,
Eu nem podia chamar de ponto porque aquele desgraçado tinha sido encurralado desde o começo. Yejin, você está pronta? Sim. Estou, mas... Você já está assistindo. Estou em frente à sede do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Consegui permissão para ir treinar, e também trouxe a Henri. Só diga para ela te seguir. Quero ver até onde eles estão dispostos a ir. Henri não parece feliz. É exatamente do jeito que eu queria. Não sei o que você está tramando, mas... A Ian parece ter encontrado uma pista. Isso é verdade? Acho que ela ainda não tem certeza, mas me disseram que ela está confiante de que pode rastrear o portal de volta. Se não fosse pelas estranhas atividades missionárias dela, teria ido um pouco mais rápido, mas... Por favor, diga para ela continuar trabalhando nisso. Se o Ian der uma pista, vamos conseguir encontrar a Ji. Sim. Esse é o propósito do dever dela em primeiro lugar. Bem, mesmo que não fosse por suas ações estranhas, ainda teria demorado mais. Parece que Leiji está espalhando os enigmas pouco a pouco. O que foi descoberto no lugar onde havia uma anomalia teve um papel importante, certo? Disseram que poderia ter demorado mais se não fosse por isso. Você poderia ter dado tudo de uma vez. Certamente. Seria uma sorte se fosse verdade que a consciência de Ji, que ainda permanece, está nos mostrando o caminho. A Ji parece estar bem. Enfim, vamos entrar. Você e a Henri já conversaram sobre isso. Quando virei olhar, Henri, com uma expressão desagradável, se destacou. Ela parecia forçada a gozar e não gostava de estar naquele lugar naquele momento. Certo. Ela está naturalmente irritada. Nosso filho. Nossa pequena que cresceu no azul. Henri. Ela fingiu que não gostava de mim, mas secretamente gostava. Em nome da regressiva que saiu de casa, eu a criei. Exagerei um pouco, mas não estava errado. Ela andava com Park Deok-guian Kimo agora, mas não era assim nos primeiros dias. Considerando que Kim-hee foi uma das mais tristes quando morri, era compreensível que ela estivesse reagindo assim agora. Era óbvio que Kim-hee pensaria do vilão, que de repente apareceu e tentou tomar meu lugar. Com seu temperamento, ela não se sentiria satisfeita mesmo se o mutilasse com uma adaga. Ela estava tão próxima de Xuejin, mas parecia um pouco desconfortável. Não pude deixar de pensar que ela não teria gostado de ter sido forçada a vir, mesmo depois de dizer que não queria. Eu disse que não queria, Ni. Este é o testamento do mestre da vice-guilda, e ri. Não diga nada rude agora. Eu não gosto. Quem ele pensa que é? O que é o Comitê de Proteção e Gestão do Novo Mundo? É irritante. Não faça isso só pelas minhas costas. Diga isso na minha cara. Não gosto de estar ajudando no treinamento dessa pessoa. O único que pode fazer isto é o tio. Parece que ele está imitando ele, e isso é irritante. Esse não era um exemplo apropriado, mas para quem ri agora, a situação pareceria uma situação em que uma madrasta ou padrasto aparecesse. Como se estivesse me dizendo que meu palpite estava certo. Kim-hee pegou sua adaga e se virou. Ela nem olhou nos olhos de Song Soo-kyung, que cumprimentou Xuejin. Ele também não tinha escolha. Kim Sung e Kim-hee tinham níveis diferentes, mas era verdade que ela desenvolveu força sob a orientação de Kim Sung. Na verdade, se eu tivesse que escolher, a pessoa que se movia mais parecida com Kim Sung na guilda era Kim-hee. Era o quanto ela se parecia com Kim Sung. Claro, Kim-hee não seria atenciosa com um cara assim. Meu filho é um pouco forte. Depois que ela teve uma simples batalha simulada com o vilão Song, pude vê-la jogando o receptor pelo ouvido. Pituei. Não é demais. Até cuspir. Você parece tão rude. Lixo. 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 Ela foi pisada no receptor que jogou. Eu não sabia como expressar isso porque qualquer um podia ver que ela colocou muita emoção nisso. Eu esperava que ela fosse rude, mas ela demonstrou hostilidade a ponto de superar minhas expectativas. Lixo. 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 O que eu faço com esse? Ela está ficando torta. Você é o pior. Pior. Lixo. 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 Parecia que ela estava passando por um período rebelde tardio. Regressor Instruction Capítulo 802, o último, 35. À primeira vista, eu podia até ver o êxtase em seus olhos, e seu rosto era tão incomum que me perguntei se ela estava se transformando em Druon Henri. Eu não sabia o que dizer. O prazer era evidente em sua expressão. Ela mordia os lábios com força e parecia estar agindo, mas o jeito que começou a sorrir me mostrou que Kim-hee estava gostando da situação naquele momento.
Lixo. Lixo. Cutucar. Cutucar. Ela vai ser realmente torta. Faça algo com o nosso filho. Sério, ela se parece com alguém. Porra. Provavelmente havia tanto que ela guardou. Ela teria sentido que todas as circunstâncias ao seu redor eram incômodas, então era compreensível que estivesse irritada. Ela teria se incomodado por ter sido forçada a ajudar no treinamento, com a disputa sobre a posse do meu corpo, a anomalia que ocorre no continente, o comportamento incompreensível de Xuejin e a jornada de Kim Sung. Posso garantir que ela não teria gostado de nada em tudo isso. Todos os membros da guilda sentiriam o mesmo, mas ela não estava feliz com o ambiente mudado da guilda, pois gostava especialmente de conviver com os membros da guilda. Além disso, eu tinha certeza de que a ideia de perder o que ela tinha originalmente estava influenciando isso. Kinri era de uma favela e viveu de forma bastante dura. Resumindo, não parecia estranho ela ter explodido assim. Por isso provavelmente ela precisava de alguém para culpar. A Song vilã, que acabou de aparecer, ficou do lado ruim dela. Claro, ela só podia ser vista como alguém que demonstrava um comportamento rude. Xuejin, observando-a, parecia um pouco mais ansiosa que Kinri, que estava desabafando sua raiva. No momento, o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental desconfiava de Kim Il-sung, mas não queria discordar das figuras centrais do grupo, que poderia ser considerado o centro do continente. Peço desculpas em nome dela. Ela não quis fazer mal com isso. Não havia como isso ser reconfortante. O rosto de Song Soo-kyung se desfez. Na verdade, não podia culpá-la. Era um fato inegável que ele era lixo. Não, talvez ele estivesse satisfeito com isso. Mesmo sendo uma batalha simulada, Kinri e o vilão Song completaram a missão e, de alguma forma, conseguiram completar a missão. Não seria significativo para ele ter quebrado a missão em si. O problema era que era de grau C no máximo. Eu não me orgulhei, mas achei que teria recebido facilmente uma nota SSS se eu fosse quem conduziu uma batalha simulada com Kinri. Como ela havia lutado com Park Deok-gu e Ankimo, Kinri estaria ciente disso. Suspirar. 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 Ela finalmente inspirou. Depois de balançar a cabeça e pegar sua adaga, ela deixou o local da missão. Como não era comum ela demonstrar emoções, ela tinha uma expressão vazia. Ela podia estar feliz por dentro por ter dado um golpe, mas andava como se nada tivesse acontecido. O vilão Song ficou sem palavras, e Xuejin continuou cobrindo Kinri ao seu lado. Enquanto isso, Iri voltou com dignidade. Como a batalha simulada havia acabado, eles precisaram fazer um briefing e dar feedback, mas o clima constrangedor nem permitiu. Foi Song Soo-kyung quem voltou-se rapidamente. Ele entendeu que não estava em posição de se decepcionar, e mais uma vez exibiu um sorriso no rosto. Eu não sabia se ele achava que deveria mostrar generosidade aos anciãos em momentos assim, mas fosse qual fosse o motivo, ele parecia ter recuperado a calma rapidamente. Iri. Agora há pouco. Ela não terminou de falar, mas fez algo rude, então deveria pedir desculpas, certo? Ela parecia querer dizer isso. Ah, está tudo bem, Xuejin. Você não precisa. Você ouviu? Sim. Achei que a conexão tinha sido cortada quando a missão acabou. Desculpa. Eu não sabia. Kinri. Realmente. Eu não sabia que você ia ouvir. Se eu soubesse que você estava assistindo, não teria agido assim. O jeito como ela sorria parecia provocá-lo. Eu sabia porque já tinha feito isso muitas vezes, protestando abertamente com uma expressão que dizia: eu não gosto de você, e espero que você esteja ofendido. Sinceramente, eu não esperava que ela fizesse tanta coisa. Um monstro criado por Bluey. Porra. Tudo bem. Também sei que fui péssima. Você é mais do que terrível, na verdade. E melhor para essa pessoa se formos honestos com ele. Não estou sendo indelicado ou rude. Afinal, isso é treinamento. Ele precisa de um feedback honesto. Lembrei da longa sessão de treinamento que ela teve com Park Deok-gu, quando causou dano como uma lança de bambu. Sim. Kinri está certa. Seria mais útil, para ser honesto. Eu não ligava para convidados preciosos para receber elogios falsos. Primeiro, seu campo de visão é muito estreito. Consigo prever por que você queria isso, e basicamente, você não tem talento nem competência para isso. Sua velocidade de processamento de informações é tão lenta que você sempre se atrasa por um compasso, meio compasso, 2 tempos, 3 tempos.
Sua capacidade de ver o campo de batalha também é muito fraca. O que Song Soo-kyung estava fazendo na Guerra Continental, na Guerra da República e na 27ª Guerra da Legião? Cheo Kyong comandou batalhas grandes e pequenas e as guerras mundiais. A experiência que ele ganhou correndo diretamente com o corpo e vomitando sangue não é algo que possa ser adquirido em pouco tempo. Não importa quantos dados você acumule e quantas táticas extraia com base nisso, é impossível controlar o campo de batalha que muda em tempo real a menos que a experiência para tomar decisões decisivas seja apoiada. Isso não é algo que possa ser obtido em um clã ou guilda pequeno. Por que você está perdendo os honoríficos? Venha ler em nosso site Unxia World City. Obrigado. Senti que ela estava disposta a ser muito desrespeitosa. É isso que uma pessoa com habilidades geniais pode fazer com sua experiência acumulada, mesmo que isso signifique abandonar o corpo. Se fosse possível para uma pessoa comum e inexperiente obter ajuda de artefatos ou ferramentas auxiliares, todos no continente poderiam fazer algo parecido com o que o tio fazia. Sua falta de compreensão do campo de batalha não é o único problema. Também é evidente que sua experiência de correr diretamente com o corpo é insuficiente. Sinto um pouco de pena de você, mas isso é culpa sua. Não é um problema que possa ser superado em pouco tempo. Sim. Acabei de explicar o grande problema da batalha simulada. Em detalhes, como mencionado antes, seu campo de visão é muito estreito. O tio me fez sentir como se estivesse olhando para o campo de batalha de cima. Era uma habilidade próxima de prever o futuro. Era como se ele estivesse assistindo a toda a zona de guerra como se fosse uma única imagem. Kinhee desembainhou uma adaga e traçou uma linha após abrir o mapa. O norte inteiro. Até ver a cena se desenrolando diante de mim, pensei que Elius, que Helena havia derrotado, era o mais lamentável. Ele não vai querer viver. O alcance que você usou na batalha simulada no máximo é só no nível metropolitano. E um Sungopa pode se expandir para além de toda a região norte. Não entendo por que você está fazendo isso só para usar isso em uma cidade grande. Como caber um oceano em uma xícara? Se quiser meu julgamento honesto, deixe-me lhe dizer uma coisa. Isso não vai ajudar sua ascensão ao poder. Ah, tem mais um problema com sua visão. Você não entende como outras ocupações ou soldados inimigos nomeados se movem. Não sei como o Cheo Kyong conseguiu fazer isso. Ele conhecia os movimentos, habilidades, hábitos e intenções dos inimigos de Sungopa. Não houve erro. Senti que ele estava entendendo tudo, sem exceção. Ele estava em um campo de talento onde conseguia entender todas as variáveis, mesmo não sendo um lutador corpo a corpo ou alguém que ganhava a vida com guerras. Ele tinha um bom olhar para detalhes, e mesmo isso era único para ele. Não estou em posição de criticar quem tenta fechar essa distância com esforço, mas ele chegou a uma área de talento que ninguém mais consegue alcançar. Obrigado, Min Zens. Song Soo-kyung, do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, nem me entende direito. Não revelei alguns atributos e habilidades para você por esse motivo. Eu realmente não queria te contar, mas contei porque você está tentando fazer algo tão impossível. E o resultado? Bem, sim. Você não sabe do que eu sou capaz, e não entende nada do que é para um aventureiro que chegou ao auge lutar sinceramente. Confiei que você arriscaria ser aleijado por um assassino ou ter seu braço cortado. Foi só uma batalha simulada, mas confiei minha vida a você. Você quase morreu exatamente 3 vezes. Se tivesse sido uma batalha real, você teria ficado meio incapacitado. Não há como você, que pode ser considerado uma versão rebaixada dele, entender o Sungopa, que nem eu entendo. Isto é. Foi então que houve uma mudança em sua expressão. Estou errado. Kinhee falava muito depois de tanto tempo. Aparentemente certa do que disse, olhou para Song Soo-kyung com um rosto inexpressivo. Vi o vilão Song assentindo por enquanto, mas também não achei que ele se sentisse convencido. Ele não podia dizer nada agora, mas só podia ser explicado que ela dizer que ele não entendia Kim Sung direito era só para irritá-lo. Suponha que alguém dissesse ao Papa Basel agora mesmo que ele não entendia Benignore. Eu apostaria que na manhã seguinte o pescoço deles estaria pendurado sobre a praça da capital. Dizer a ele que ele não conseguiria entender nosso regressor tinha a mesma gravidade. Parece que nosso filho esperto percebeu o que o desencadeava. A forma como ela falava constantemente, aparentemente determinada a irritá-lo, era fora do comum. Mesmo ao dar feedback sobre pequenos movimentos ou ordens, o final era sempre: não tem como você entender. Você não vai conseguir entender.
Não demorou para o sorriso desaparecer do rosto de Song Soo-kyung, que já havia decidido estudar. Ele parecia aceitar as palavras dela externamente, mas o que pensava era óbvio. Como se Ri tivesse entrado no modo, pense o que quiser, mas eu vou continuar falando. Ela ainda não parou. Você poderá ver os efeitos em pequenas batalhas se mirarem um grupo ou clã comum, até certo ponto. Mas nem consigo imaginar você chegando a um nível além disso. O que você está tentando fazer é absolutamente impossível, a menos que você renasça. Cada palavra que eu pronunciar daqui para frente será baseada nas estatísticas compiladas pela própria Guilda Azul. Originalmente, era confidencial, mas o treinamento exige feedback. Isso precisa ser revelado porque você é uma figura importante do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. A ansiedade estava no rosto de Xuejin. Ela provavelmente estava se perguntando o que estava tentando dizer. Ela lançou um olhar fulminante para Qin Ri por um momento, mas falou como se não se importasse. Xuejin, que tentava mantê-la sob controle, não a impediu, achando que Ri conseguiria distinguir o que deveria dizer do que não deveria dizer, já que ela tinha uma noção aproximada de como a guilda funcionava. Cheo Qilong manteve uma conexão com Yun Sung, e enquanto mantém essa conexão, quantas pessoas você acha que ele enviou missões só na Batalha do Norte? Exatamente 5.421 pessoas. 712 padres. 831 bruxos. Até mesmo a Unie Park Yeonjou do Cisne Negro, as nomeadas dos continentes e as 8 cadeiras do Estado, também receberam missões individuais. Tanto assim? Eu não me lembrava bem. Provavelmente não era tanto assim. Ela provavelmente estava exagerando um pouco. Enquanto mantinha a conexão com Yun Sung-min, mantinha o campo de batalha sob controle para permitir que o mestre da guilda se concentrasse apenas em sua missão. O que você acha que foi o motivo de isso ter sido possível? Até agora, eu falava de talento, mas, na verdade, não acho que algo tão fora deste mundo seria possível só porque ele é um gênio. Lee Ki-leong, não. Ki-leong Opa. Eu também me tornei um Opa. Ele foi escolhido pelos deuses. Acho que é por isso que foi possível. O momento para dar feedback virou um momento para mostrar Lee Ki-leong. Eu podia ver Song Soo-kyung segurando firme com os lábios mordidos. Parecia se segurar, tentando não ficar irritado. Qin quis dizer que eu fui escolhido por Benignore, mas parecia que ele achava que eu fui escolhido por Kim Sung. Eu podia sentir ele afundando aos poucos. Eu não estava conectado a ele, mas era como se pudesse ver suas emoções descendo ao fundo do poço. Achei que era cedo demais, mas falei com ele de novo. Você quer a mesma coisa que Lee Ki-leong tinha. Regressor Instruction capítulo 803, o último, 36. Você também quer a mesma coisa que Lee Ki-leong tinha. Obrigada pelo seu feedback, Qin Ri. Vou garantir que lembrei disso na próxima sessão de treinamento. Parece que você não entendeu direito o que eu acabei de dizer. Desculpe, mas acho que preciso de um tempo para organizar seu feedback. Também devo agradecer, Xuejin. Preparamos refeições e banquetes para vocês, então, por favor, aproveitem-se. Se não tiver outros compromissos, pode ficar aqui. Se precisar de qualquer coisa, fique à vontade para me dizer. Vamos para casa. Estou desconfortável, Uni. Obrigado pela oferta, mas vamos voltar. Tenho muito trabalho a fazer. Que pena, mas acho que não tem jeito. Meus assistentes vão guiá-lo para fora. Mais uma vez, obrigado pelo esforço. Então, te vejo em 2 dias. Não sei o quanto ele vai ser diferente em 2 dias, Uni. Que? Eu não disse nada errado. Você foi duro demais. Era assustador vê-la sussurrando para Xuejin como se isso não fosse suficiente para causar muitos danos persistentes. Embora sussurrasse inaudível, sua voz escapou, aparentemente tentando deixar os outros ouvirem de propósito. Foi uma provocação que me fez pensar se isso faria os padres da igreja Benignore ficarem irritados e perderem a razão, mas o vilão Sung parecia não conseguir ouvir sua voz. Diferente de quando ele rejeitou minhas investidas, agora parecia preocupado que minha voz fosse cortada. Parecia que ele se incomodava que eu dissesse que ele queria a mesma coisa que Lee Ki-leong queria. Depois que ele disse algo para Xuejin e Qin Ri que quase os expulsou, pude descobrir qual era seu status só de vê-lo deixar o resto para seus assistentes. Era mais apropriado dizer que ele não podia cuidar deles do que ignorar Qin Ri e Xuejin. Claro, mesmo assim,
O fato de ele estar negligenciando os dois permanecia inalterado. Você não vê nada depois de provar o poder? Ou está confuso? Talvez fosse os dois. De qualquer forma, o que importava era que nossa Irri fez um bom trabalho. Acho que ela carregou esse fósforo. Não me sinto bem com ele. Ele é irritante. Lixo. Você trabalhou duro hoje, Irri. Você está bem? Como eu poderia ser? Imagem. Foi tão bonito vê-la expressando claramente seu descontentamento ao sair da sede do comitê. Você salvou o continente. Não foi porque ela machucou o orgulho de Sung Soo King. Claro, os comentários duros de Kim Hee minaram sua autoestima, mas eu não achava que ele me seguraria com isso. Os comentários-chave que ela fez nesse meio tempo não tocariam o coração dele. Além de perceber sua incompetência, ele poderia ter desesperado por não ser escolhido pelo Deus do pôr do sol. Suas esperanças, como querer ficar ao lado, querer ser reconhecido, querer estar junto, querer seguir, e assim por diante, começaram a desmoronar. A ansiedade de que, por mais tempo que passasse, ele nunca alcançaria veio sobre ele. A ideia de nunca ser escolhido reforçava o espírito do homem que já estava no limite. O contrato aconteceria tranquilamente, desde que eu apresentasse apenas os pontos certos de acordo. Por quê? Porque ele também não tinha tempo. Não havia como ele não saber que só tínhamos alguns momentos antes da grande bomba explodir. Como esperado, depois de mandar Shueji e Kim Hee, ele começou a se mover rápido novamente. Eu estava preocupado que ele entrasse no templo secreto do quarto dele, mas ele parecia achar que não era um lugar adequado para conversar com alguém que poderia ser um demônio. Eventualmente, vi ele sussurrando depois de ir para o campo de treinamento. Quem é você? Uma que continua falando comigo. Você provavelmente já sabe a resposta, mortal tolo. Quem é você? Aquele que pode te dar o que você quer. Como? Você pode falar comigo? Porque seu desespero me alcançou. Seu desespero por um Deus me trouxe aqui. Você é um demônio. Um demônio sujo. Por que você me chama de demônio, mortal? Afirmar que sou um Deus ou um demônio não passa de um ato de provar sua estupidez. Se você me chamar de demônio, eu me tornarei um demônio. E se me chamar de Deus, eu serei um Deus. Se quiser negar ambos, pode. Se você acha que sou um ser transcendente e desconhecido, eu me tornarei um ser transcendente. E se você acha que sou seu ajudante, serei seu ajudante. Cabe a você julgar qual realidade é mais benéfica. Não há nada mais estúpido do que me pedir uma resposta. O que você quer ouvir? Que resposta você quer de mim? Que besteira é essa? O mundo, mais do que você imagina, tem uma vontade complexa e diversa de administrar este continente. Não é um problema que só pode ser interpretado pelo olho humano. Não estou dizendo para você me entender, mas parece que você precisa ampliar um pouco mais seus horizontes. Você diz: você não é um demônio. Eu sou o próprio continente e a vontade que habita o continente. Você não pode me definir pelas palavras Deus ou demônio. Não estou dizendo para você me servir ou me adorar. Eu nem diria para você vender sua alma. Você é. Eu acredito no Deus do pôr do sol. Eu nem diria para você abandonar sua fé nele. Era pequeno, mas achei que havia um clima para a conversa. Ele ainda parecia desconfiado de mim, mas o último comentário foi decisivo, e ele percebeu que eu não iria testar suas crenças. Embora eu pudesse vê-lo pensando, ele se sentiu bem o suficiente para conversar comigo. Ele ainda mordia os lábios com força, e parecia estar se perguntando se deveria acreditar em mim ou não. Como posso acreditar nas suas palavras? Eu nunca pedi que você acreditasse na minha existência. É pura sua vontade segurar minha mão ou não, e se você recusar, só irei a outra pessoa. O que você quer dizer com isso? Não pareci responder à sua curiosidade. O que você quis dizer quando disse que eu queria a mesma coisa que Lee Ki-leong? Se eu explicar que ele também recebeu minha ajuda, será rápido. Que? Ele também pediu minha ajuda, mortal. É mesmo. Ele assentiu sutilmente. Como se ele estivesse convencido, eu podia vê-lo roendo as unhas ansiosamente. Na verdade, provavelmente era assim que parecia. As conquistas de Lee Ki-leong não podiam ser explicadas por nada além do telescópio e dos olhos da mente. Se ele não soubesse disso, seria natural pensar que eu havia sido ajudada ou assinado um contrato com algum ser transcendental. Se ele pensasse nisso, poderia concluir que havia muitas coisas estranhas sobre minha vida passada. Eu não achei que ele precisasse inventar várias hipóteses.
Aquele desgraçado tentou não reconhecer a existência de Lei Kyong desde o começo. No mito da luz do pôr do sol, fazia sentido sem o filho da luz. Mesmo assim, ele deliberadamente descartou o trabalho do filho da luz. Então provavelmente isso estava colocando peso sobre este último. Ele queria ficar ao lado do Deus do pôr do sol. Ele queria seguir seus passos, e queria caminhar com ele. Era um desejo distorcido e feio, e também era pura admiração de uma criança e uma emoção onírica. Foi sua vontade, o filho da luz, que me despertou. Fui criado novamente pelos desejos e sonhos dele, e o filho da luz finalmente conseguiu o que queria. Além de estar ao lado dele igualmente, ele também foi escolhido pelo Deus do pôr do sol. Com isso, ele engoliu em seco. Isso foi fé e uma expressão de respeito. Embora ele fosse humano, ele realmente queria ficar ao lado de Deus. O que ele conseguiu? Tudo o que ela precisava e queria. Você também pode receber o mesmo. Claro, só se você quiser. Ver ele ficando perturbado foi muito divertido. Parecia estar julgando se acreditava ou não nas vozes que ouvia dentro de si, mas provavelmente estava se convencendo acima disso. A isca que joguei nele foi tão fofa assim. Você pode ficar ao lado do seu Deus. Você pode ser escolhido por ele. Você pode ser reconhecido por ele. Esse tipo de isca não era uma tentação fácil de recusar, nem mesmo para padres. Só para poder ficar ao lado de Benignore, eu podia garantir a qualquer um que crentes que oferecessem suas almas apareceriam em massa. Isso foi martírio, um sacrifício por Deus. Os paladinos que lutavam por suas vidas, os inquisidores hereges que não pouparam seus próprios corpos, todos trabalhavam sob a ideia de que poderiam descansar ao lado de Benignore caso morressem. Algumas crenças religiosas, que não eram diferentes da loucura, obscureceram ou firmaram o julgamento humano. O desejo de se aproximar das divindades era assustador assim. Esse desgraçado não é exceção. Uma pequena luz brilhou em seus olhos enquanto ele caía no vazio, então não era importante julgar se havia perigo ou não. Ele ainda estava se convencendo. Ele dizia a si mesmo que quem falava com ele não era um demônio, que aceitar minha oferta não era uma traição ao Deus do pôr do sol, que tudo era para seu Deus e para ele. Ele teve que fazer escolhas inevitáveis para tornar seu Deus perfeito. Se eu não aceitar a sugestão, o que acontece? Essa é uma pergunta boba. Nada vai acontecer com você. Se sim, porque você não é o único querendo andar com um Deus. Mesmo que você não faça, outro desgraçado vai. Você não precisa ser quem pode andar com o Deus do pôr do sol. Eu não estou com pressa. Você é. Eu sou. Você vai deixar outra pessoa levá-lo embora de novo? Você quer, né? Porra, você tem. Eu sei que você quer. Pegue minha mão, mortal. Tudo o que você quiser vai se realizar. Aí, Deus. Aí, Deus. Ele até começou a rezar. Eu não sabia por que ele estava chorando, mas sentia que ele estava lutando contra um conflito interno tremendo. Aí, Deus. Nada podia ser visto no quarto escuro. Considerando a expressão dele, não achei que precisava dizer nada. O demônio escondido dentro dela estendeu a mão até ele. Com um sorriso distorcido, ele segurou aquela mão. Você vai conseguir o que quer. Os olhos e o coração do filho da luz. É isso que você procura. Quando abri a boca, comecei a rir. Que armadilha assassina. Sério. Era um clichê clássico, mas simplesmente não se podia errar com a estrada real. Regressor Instruction capítulo 804, o último, 37. Ele não conseguia se concentrar direito no trabalho e, claro, achei que ele continuaria pensando na conversa que tivemos alguns dias atrás. Ele lidava com os problemas que aconteciam no continente como se não tivesse esquecido seu dever, mas parecia que sua mente estava indo para outro lugar. Provavelmente porque achava que o contrato funcionaria. O vilão Song agiu rapidamente após receber relatórios de seus assistentes. Imediatamente depois que ele se sentou, vi ele mexendo em um artefato que parecia um capacete. Como está a situação? A batalha está acontecendo. Criaturas mortas-vivas de grau heróico ou superior estão sendo identificadas. E aquele que os comanda? Sim. Está confirmado que é Helios do reino de Eberia. Que? A única coisa que pode explicar é que alguém o lavou cerebralmente. Como a linha de frente foi construída às pressas, ela está sendo destruída impotente pelo Helios caído, e os danos continuam a se acumular. Reforços devem chegar em breve, mas nesse ritmo. Eu estava me perguntando o que Helios estava fazendo, e ele finalmente apareceu. O briefing está pronto? De agora em diante,
Estarei no comando direto do campo. Por favor, forneça a lista dos nomeados que estão lutando atualmente. Sim. Um dos novos generais da República. Por favor, ligue para ele. Ok. Embora não fosse de grande escala, era chamado de local estratégico à sua maneira, então seria uma escolha natural para ele assumir o comando. Eu não sabia se era porque ele agiu de forma descolada alguns dias atrás, mas as pessoas ao redor dele olhavam para ele com inveja. Ele estava prestes a colocar o capacete horrível, mas o largou. Provavelmente decidiu que não precisava mais disso. Depois de se sentar, olhou para a tela e o que viu foi o campo de batalha, que já estava tomado pelo combate. Como sempre, foi uma cena violenta. Elias empunhava uma espada em meio aos gritos e à loucura, e os mortos-vivos ao seu redor eram suficientes para afirmar que a crise continental havia chegado. Song Soo-kyung já havia feito sua estreia no palco, mas se sentia um pouco nervoso em um lugar onde podia provar seu valor. Provavelmente era ganancioso para querer fazer melhor do que da última vez. De agora em diante, eu mesmo comandaria o campo de batalha, Natrian. Que? Você? Sou Song Soo-kyung do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Por favor, siga as ordens como prioridade máxima. Eu era quem ficava ocupado. Eu não era o alvo do contrato, mas parece que vou andar em um carro barato. Como eu estava em uma posição relacionada ao contrato, não podia simplesmente ficar parado. Meu trabalho era transmitir minha vontade ao demônio que assinou o contrato com ele. Resumindo, o contrato foi executado por meio de uma empresa terceirizada. Claro, não havia nada de errado nisso. Pude confirmar que não houve problema em relação ao contrato, e também não houve problema em sua funcionalidade. Essa foi a segunda vez desde que mirei em um novato cujo nome nem tinha ouvido. Não sou do tipo que faz isso com qualquer um. Eu, Leke Leone, vou até onde puder. Também tinha um pouco de dignidade e orgulho. Foder. Mas acho que essa vai ficar boa. Embora fosse um pouco constrangedor compará-lo com Kim Sung, Tronus, Rafael e até Xuejin, havia um motivo para uma nova estrela da República ter surgido. Ele era jovem e ainda parecia ter potencial de crescimento. Se eu procurasse com força sua qualidade, descobriria que ele tem um ritmo alegre. Ele não era rápido nem forte, mas sentia um ritmo divertido nos movimentos da rapieira. Também não era tão constante. A habilidade de se movimentar quando o inimigo se acostumava não era ruim. Se eu não tivesse me tornado mais exigente, teria conseguido usá-lo enquanto estava satisfeito. Era chato, mas não tão ruim assim. O pequeno campo de batalha foi refletido no telescópio. Ao lembrar da missão a ser cumprida pela nova estrela da República, pude ver Song Soo-kyung falando como se estivesse esperando. Talvez ele tenha se enganado ao pensar que se lembrava do que eu lembrava. Vamos começar a ir para a esquerda. Por favor, movam-se imediatamente após verificar as coordenadas. Eu fico atrás. Quaisquer que sejam as circunstâncias, por favor, siga as ordens primeiro. Sim. Sim. Devagar demais. Era divertido, mas entediante porque suas especificações básicas tinham se tornado lixo. A luz continuou a cair sobre o corpo de Natrian, apontando sua arma contra um morto-vivo chamado de Grau Heroico. Não demorou para que o rosto do espadachim incessantemente se enchesse de alegria. Ele parecia achar que ele e o campo de batalha estavam se unindo. Era uma experiência que ele nunca tinha sentido antes, então era natural para ele ser feliz. Elius na frente. Não esbarre nele agora. Vamos passar por ele. Sim, senhor. As flechas e a magia caíram e erraram ele, independentemente do dono. Provavelmente ele se sentia como o personagem principal de um filme. Se fosse Kim Sung que o controlava, poderia ter sentido essa sensação, mas infelizmente, não consegui. Talvez isso tenha sido o que me deixou ainda mais entediado. Eu gostava bastante do Natrian e oferecia serviços de várias formas, mas decidimos usar apenas cerca de 20% das habilidades dele, então ele estava fora. Só de fazer isso já seria suficiente para mudar a guerra. Como se Elius, não, Ji também achasse que esse era o limite da unidade, pude ver que as tropas foram imediatamente retiradas. Ela provavelmente estava ciente dos reforços e decidiu que não queria que sua localização fosse encontrada. Ah! Que diabos é isso? No meio disso, o espadachim ficou firme com a espada, ainda sentindo a adrenalina. Song Soo-kyung, suando mesmo sem ter feito nada, ficou escuro. Acho que você não ficou satisfeito. Você trabalhou duro. Não. Você. Trabalhei duro.
Realmente. Ah! Ah! Você é ótimo. Eu deveria ser quem disse isso. A atmosfera da sala de situação olhando para o espelho da deusa e a atmosfera ao redor dele era exatamente o oposto. Ele poderia ter sentido que a batalha que acabaram de travar não foi satisfatória. Era bem diferente de antes, mas o que ele buscava era ainda mais alto. O filho da luz parecia ter emergido. Ah! Parece que os deuses ainda não abandonaram o continente. É uma bênção continental. Fantástico. Poderemos lutar com o espadachim do poente. Quis ir ao ver os punhos dele cerrados, mas não tive escolha a não ser me segurar. Obrigado pelo esforço. É para o continente. Sobre Elios. Não, acho melhor contar para Helena primeiro. Formaremos uma unidade centrada nos guardiões élficos. Ainda não é visível, mas parece que a verdadeira identidade dos inimigos está sendo gradualmente revelada. Por favor, continue monitorando. Após a formação das tropas, envie-as imediatamente. Sim, senhor. Mais alguma coisa específica? Parece que vários sobreviventes encontrados na Batalha da Federação voltaram a si. Investiguei em várias direções, mas exceto por aqueles que vi usando máscaras. Ainda é uma situação em que precisamos relaxar mente e corpo. Parece que vai levar mais tempo para chegar a uma resposta definitiva. Se novas informações chegarem, por favor, denuncie imediatamente. Então eu vou indo. Sim. E quanto ao próximo cronograma? Por favor, cancele. Eu acho. Preciso de um tempo para descansar um pouco. Entendo. Você merece. O novo Comitê de Proteção e Gestão Continental parece feliz. Parecia que achavam que o cartão que usaram estava correto, e todos criavam um clima acolhedor. Mas não ele. Ao entrar na sala, seu olhar se voltou para o espelho da deusa. Provavelmente queria se ver valorizado na mídia. Bem, ele parecia um pouco satisfeito ao ver que era chamado de encarnação do Filho da Luz e um gênio tático, mas ainda assim parecia ansioso. Ele poderia pensar que Kim Il-sung também estava ouvindo essa notícia, o que provavelmente o deixaria mais nervoso. O sorriso no rosto dele foi desaparecendo aos poucos enquanto ele pensava em algo, e eu pensei que poderia deduzir o que ele estava pensando só de olhar para ele. Ele definitivamente mudou depois que pegou minha mão. Ele cresceu e aparentemente quebrou sua parede. Contudo, ainda não é suficiente. Ele pode estar pensando que, diferente de antes, quando não sentiu o que faltava, percebeu cada vez mais sua diferença com a Lei Keong agora que ganhou uma perspectiva um pouco nova. Parece que dar instruções um pouco diferentes do que eu teria feito funcionou. A ganância humana não conhecia limites. Se ele fosse quem ficasse satisfeito com isso, talvez nem tivesse segurado minha mão em primeiro lugar. Ele estava arrancando o cabelo, fingindo estar angustiado, mas achei que podia ver o que ele estava pensando. Não surpreendentemente, ouvi ele murmurando. Os olhos do filho da luz. Falou devagar. Ele estava esperando minha voz. O original é meu. Eu dei a ele. Um olho que revela o que os mortais não podem ver, e também o médium que o conectou ao Deus do pôr do sol. Era o que ele mais queria, e era tudo dele. Dizem que seu corpo já perdeu a luz, mas isso não significa que ele tenha perdido o olho e a audição. Não é algo que possa ser definido como morte. Eu percebo que estou a faltar. Ainda não sou suficiente para ficar ao lado dele. Você pode preencher essa lacuna. Mais uma vez, pude vê-lo olhando silenciosamente para a própria mão. Talvez. Se eu transplantar os olhos dele, conseguiria ver o que ele estava olhando. Será que vou conseguir me conectar com o Deus do pôr do sol? Não vou negar. Alguns minutos depois, o cara de cabeça baixa falou. Sinceramente, achei que ia demorar um pouco mais. Suspirar. O corpo está na guilda azul. Uau! Tive que tremer diante da crueldade daquele desgraçado. Droga! Existe alguma forma de tirar isso? Esse desgraçado era realmente louco. Sério. Isso me fez pensar que Belial não o aplaudiu à toa. Como um ser humano de verdade, você não deveria parar antes de cruzar essa linha. Ele é mesmo humano. Embora eu tenha sido intencional, não foi rápido demais? Ele precisava pensar um pouco mais sobre isso. Parecia assustador demais. Fiquei arrepiado por causa da estranheza dele, mas tive que sorrir. Os olhos e o coração do filho da luz. Os olhos de Lei Keong. O coração de Lei Keong. Os olhos de Lei Keong. Certo. Os olhos de Lei Keong. É inteiramente sua vontade escolher ser perfeito. Seria impossível entrar escondido. Nem mesmo pensado nisso, era possível. Não há escolha a não ser mordaz.
Uma abordagem política era a melhor opção, e talvez não fosse uma má escolha fazer contato enquanto mentia sobre ter sido escolhido pela luz. Não. É muito perigoso. Eu podia inferir a raiva dele. Pelo menos você sabe disso. Embora os métodos fossem limitados até para mim, parecia que ele achava que não era ruim tentar uma vez. Ele correu para contatar alguém e falou com essa pessoa. Seus olhos já pareciam perdidos no abismo. Por favor, prepare pessoas em quem possamos confiar. Você se tornou uma verdadeira locomotiva desgovernada. Sim, senhor. Parece que precisamos mudar o local da reunião com a Guilda Azul. Uau, um demônio de verdade. Em poucos dias, você se tornou um demônio. O Lei Keylong. Quero dizer, precisamos do corpo do falecido cardeal honorário. Sua expressão era maliciosa. Ele estava tentando desonrar meu corpo, o corpo da luz que sacrificou tudo pelo continente. Ele definitivamente estava se tornando um demônio. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.